Deus é bom. Deus é bom demais. Aê, boa tarde Brasil, boa tarde planeta Terra. Está começando mais um Verdade Gospel ao vivo, direto aqui dos nossos estúdios do Rio de Janeiro para todo mundo, como a gente diz sempre. Quando se fala de web TV, não se fala mais em Brasil ou em estados especificamente, mas é um programa que passa no mundo inteiro, então quero desejar uma boa tarde a você que está aí nos assistindo e vai ficar conosco nessa próxima hora aí, compartilhando esse programa que hoje está super legal. Gente, hoje nós vamos ter entrevistas, notícia, um super debate sobre aborto. E eu quero alertar você no último bloco, não é para causar sensacionalismo, não, é só para alertar você que está assistindo o programa, que tem criança perto, que tem idoso, você tome cuidado no último bloco, nós vamos passar algumas cenas fortes aqui sobre aborto, então se tem alguma pessoa aí que não pode assistir cenas fortes, você retira aí no último bloco, que a gente vai estar utilizando algumas cenas fortes para mostrar a realidade do aborto, não só no nosso país, mas que está acontecendo nesse mundo afora. Quero lembrar que você, durante todo o programa, pode interagir com a gente aí pelo Twitter, o @VerdadeGospel, Twitter @VerdadeGospel. Entra, segue e já pode mandar suas perguntas, a gente vai responder aqui durante o programa. Dr. Zenóbio e a doutora Margarete, eles vão estar aqui na hora do debate sobre o aborto, respondendo as suas perguntas que você mandar pra gente pelo Twitter, na hora, então você entra lá, @VerdadeGospel, segue e manda suas perguntas. Você pode interagir com a gente também pelo e-mail, é o contato@verdadegospel.com, contato@verdadegospel.com. Gente, nós preparamos um super programa, você não pode perder, tá muito, muito bom mesmo, tá bom? Então, como de costume, eu vou chamar um rápido comercial e você vai chamar aí sua galera, vai avisar o povo da tua igreja, vai ligar pro teu pastor, chama todo mundo pra gente fazer um programa muito legal hoje aí, do início ao fim, com você participando e interagindo com a gente por Twitter, e-mail, por onde você achar melhor, é claro, vai ser muito bom. Chama todo mundo, avisa aí, chama a família, desliga a televisão, corre todo mundo pro computador que o programa tá bom demais. Te espero já depois desse intervalo pra gente dar continuidade, tá bom? Não sai daí, um abraço. Já nas lojas, o mais novo CD de Nani Azevedo, Restauração. Eu sei que a cura, ela vai chegar quando ele me tocar. Sei que a prosperidade vai me acompanhar enquanto eu semear. Restaura minha casa, restaura minha família, restaura minha vida, faz em mim o teu querer. Adquira o seu pelo telefone 0 operadora 21 87 7000 e pelo site www.centralgospelmusic.com.br ou nas melhores livrarias evangélicas do Brasil. Mais um lançamento Central Gospel Music. Faz em mim o teu querer. Vida. Você precisa contra o real transformador. Vitoriosa. Se prepara, Deus vai abrir as janelas dos céus. Para você. Vai mudar a sua vida para uma vida melhor. Vem ouvir uma palavra de fé e esperança com o pastor Silas Malafaia em Fortaleza, Ceará. Dias 19 e 20 de novembro, no aterro da Praia de Iracema, às 19 horas. Louvor e adoração. Pastor Jabes Alencar, Nani Azevedo, Daniele Cristina, Davi Sasser, Pierre Onassis, Josiane, Marco Aurélio e Eichela. É um sinal que vem bênção. Venha e forme sua caravana. Apoio Igrejas Evangélicas do Estado do Ceará. Inédito no Brasil, o maior investimento do nosso ministério, Terceira Slavec, Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo, de 5 a 9 de dezembro, no Centro de Convenções em Foz do Iguaçu. Preletores, pastores, Silas Malafaia, coordenador da escola, Elisete Malafaia, Cláudio Duarte, Samuel Câmara,
E os conferencistas internacionais Dr. Mike Murdock dos Estados Unidos e Dr. Dag Mills, uma das maiores lideranças evangélicas na África, autor do livro Lealdade e Deslealdade. 3.000 convidados já foram escolhidos e agora temos 2.000 vagas para quem deseja participar, com hotel, pensão completa e avião com pagamentos em 6 vezes sem juros no cartão ou cheque pré. Ligue para TAM Viagens 0300 210 1122 0300 210 1122. Terceira Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo, Eslavec, investindo no crescimento pessoal. Já nas lojas. O mais novo CD da Raquel Melo, Passos de Fé. Adquira o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 7000 e pelo site www.centralgospelmusic.com.br ou nas melhores livrarias evangélicas do Brasil. Mais um lançamento Central Gospel Music. Aí, galera, estamos de volta agora em definitivo com Verdade Gospel ao vivo. Muita coisa boa para você, muita coisa mesmo. Eu já falei para você antes do intervalo para chamar sua galera, chamar o pessoal a avisar, porque hoje nós vamos ter uma entrevista com um grande homem de Deus, pastor Josimar Fonseca. É um pastor que tem abençoado o Brasil e não só o Brasil, tem viajado o mundo aí ministrando a palavra de Deus. Ele concedeu uma super entrevista para a gente e nós vamos passar essa entrevista já aqui no nosso programa e também logo após a entrevista, um debate, gente, sobre um tema polêmico ainda no Brasil, o aborto. Tem muitas pessoas que ainda têm muitas dúvidas sobre esse tema e para isso nós trouxemos pessoas especialistas que trabalham com isso. E você vai ter a oportunidade de enviar suas perguntas pelo Twitter, pelo e-mail, por onde você achar melhor interagir com a gente e fazer esse debate e ajudar a tirar a dúvida de tanta gente que está precisando saber mais sobre esse tema que é polêmico ainda aí na nossa nação, tá bom? Já quero divulgar para você a enquete da semana passada, que tem a ver com o nosso debate de hoje. A enquete da semana passada foi a seguinte: você é a favor do aborto? Nós demos 3 opções: sim, não ou depende do caso, né? Enfim, e aí o resultado é esse: 2% dos que votaram disseram que sim, que são a favor ao aborto, eles concordam com essa prática. E ao passo que 87% disseram que não, são contra esta prática do aborto, eles não concordam com o aborto em hipótese nenhuma. E 11% daqueles que votaram disseram que depende do caso, depende da situação, é melhor analisar. Essa foi a enquete da semana passada. E sobre essa enquete nós vamos discutir hoje, nós vamos debater hoje, nós vamos conversar hoje e você não pode perder, tá bom? Você é a favor do aborto? Sim, não ou depende? 2% é a favor, 87% é contra, 11% diz depende da situação. E você? Qual a sua opinião? Você que está assistindo, manda pra gente sua opinião e sua pergunta para o debate de hoje sobre o aborto que nós vamos fazer ainda no programa de hoje. E já quero divulgar a nova enquete, gente. A enquete que vai estar valendo de hoje até o próximo programa. E é a seguinte: a depressão é um problema espiritual? Sim ou não? O que você acha? Tem 3 opções: sim, não ou depende dos casos. Tem caso que é espiritual e tem caso que não é. Qual a sua opinião? Manda pra gente também. Entra aí na nossa enquete, está no homepage, na página principal. Você entra, vota, participe e ajuda a gente a saber a opinião das pessoas, dos nossos internautas, as pessoas que estão acompanhando a gente aí direto nessa programação. A depressão é um problema espiritual? Sim, não ou depende? Manda sua opinião pra gente, ela é muito
importante para nós, tá bom? Gente, quero continuar aqui com o top 3 dessa semana. As 3 notícias que nós achamos assim mais relevantes, mais importantes, achamos importante trazer para o programa ao vivo para você ficar sabendo o que rolou no nosso portal durante toda a semana, porque o programa, ele é no dia de sábado, ele é ao vivo, mas durante toda a semana o nosso portal está repleto de notícias, atualizando todo dia, toda hora, para você ficar bem informado de tudo que acontece. Lembrando que sobre as notícias, você tem a oportunidade de usar um recurso que tem no nosso portal, e ele chama Feeds de Notícia. É um quadradinho laranja que tem lá na página principal, na parte de baixo. Você clica ali, preenche o seu e-mail e coloca um códigozinho que eles pedem que está do lado. Você copia, coloca, está feito o seu cadastro. O que vai acontecer com esse feed de notícia? Você vai receber aí na sua casa, na caixa do seu e-mail, aonde você estiver, no mundo inteiro você pode acessar e você pode ler aí as atualizações do nosso portal, certo? Tudo que a gente atualizar, tudo que a gente colocar de novo, você vai receber aí na sua caixa de e-mail, qualquer lugar do mundo. Você vai ter a oportunidade de ler tudo que nós estamos atualizando aqui no nosso portal, tá bom? Bom, vamos lá. Top 3 dessa semana. A primeira vem da editoria Mundo e é uma notícia também que deixou muita gente preocupada, muita gente chocada com a violência, com a brutalidade que aconteceu, e foi a seguinte: o ditador Muammar Gaddafi é morto em ataque, diz governo da Líbia, ou o novo governo da Líbia afirmou que o ditador Muammar Gaddafi foi assassinado, e hoje todo mundo já sabe que realmente foi, e que o corpo dele está num frigorífico, as pessoas estão lá entrando, fazendo fila para tirar foto com o corpo do ditador. Enfim, foi uma situação muito complicada, aconteceu essa semana, e sobre isso o Adilson Benevides, ele comentou o seguinte: Adilson Benevides, a Líbia é um país rico em petróleo, e é só por isso que teve a ajuda da OTAN, para derrubar o antigo regime e caçar esse carniceiro que era o Muammar Gaddafi. Ele trucidava seus oponentes, matava e explorava o povo líbio. É verdade que a Líbia é um país sem Deus, mas isso não significa que Deus não os ame. Não significa que Deus não deseja seus missionários lá. Eles vivem assim, é uma bagunça, segundo, é claro, a opinião aqui do Adilson Benevides, é uma bagunça, porque eles acreditam num falso Deus chamado Alá e Maomé, seu profeta. A Líbia precisa de Jesus, ore por eles. Foi aqui a opinião do Adilson Benevides, que entrou no portal, leu a notícia e deixou lá o comentário dele, que pra gente é muito importante para fazer também esse programa. Sobre a mesma notícia, gente, a Selva Helena, ela disse o seguinte: um a um, os lugares que impedem o evangelho de chegar vão caindo. Foi assim com a União Soviética e agora está sendo com as ditaduras no mundo árabe. A palavra tem que ser pregada a toda criatura, então virá o fim. Foi a opinião da Selva Helena, que passou no nosso portal, leu a notícia, deixou a opinião dela, de que um a um os lugares que impedem a pregação do evangelho estão caindo. Gente, o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, ele disse que essa morte do Gaddafi, ela tem que servir como um alerta para todos os ditadores, para todos, segundo o presidente Barack Obama, ele se pronunciou essa semana e disse que essa morte é um alerta. E aí eu fico pensando, né, já pegaram Saddam Hussein, já pegaram o Bin Laden e agora foi o Gaddafi. Fica a nossa pergunta: quem será o próximo, né? Quem será o próximo? São pessoas que ficam no poder e não abrem mão dele e declaram abertamente que só sairão do poder com a sua própria morte. Isso é terrível. E aí fica o exemplo: Saddam Hussein é a mesma coisa, Bin Laden é a mesma coisa, que era um terrorista terrível, e agora o ditador Muammar Gaddafi. E a revolução continua nos países que são lá os países muçulmanos continuam com esse movimento que está abrangendo e, na verdade, está tocando o mundo inteiro, né? Porque a mídia, os jornais do mundo todo se voltaram para lá. O povo quer liberdade, quer democracia, quer direito de votar, de escolher as coisas, como supostamente acontece aqui no nosso país, né, gente? Como deveria acontecer. É o que eles estão querendo. Vamos lá, para a Editoria Brasil, nosso segundo top 3, a notícia é a seguinte: pais abandonam bebê com síndrome de Down no hospital.
Gente, essa foi uma outra notícia também que abalou a nossa nação durante essa semana. Uma notícia muito triste, como que pessoas trazem a vida, né, dão a vida a uma criança e abandonam essa criança no hospital porque ela tem síndrome de Down e problema cardíaco. Passou aqui no nosso portal a Tereza Mello e escreveu sua opinião. E ela disse assim: acho que estes pais não devem ser punidos com tamanha severidade. Todo erro gera consequências. Podem e devem ser punidos de outra forma. Nada justifica os pais abandonarem o filho, sei lá pelo que for. Porém, num tempo onde muitos jogam em latas de lixo, é melhor que realmente se deixe num hospital, onde a criança terá cuidados e será encaminhada de maneira correta para a adoção. Lembramos que essa é a opinião da Tereza Mello, que passou no nosso portal, deixou a opinião dela lá no comentário, que para a gente é muito importante. Também sobre a mesma notícia comentou o Guiomar. Ele disse o seguinte: eu não consigo imaginar uma mãe fazendo isso com um filho. Eu tenho um lindo menino de 2 anos, promessa de Deus na minha vida, que dá um trabalho e tanto, ela afirmou aqui. Muitas vezes fico quase louca, mas não consigo me imaginar sem ele. Que Deus possa ter misericórdia desses pais e também dessa criança que não sabe de nada e nem imagina. Embora eu ache que Deus fica muito triste com esses abandonos. Foi o comentário da Guiomar sobre a notícia que os pais abandonaram uma criança com síndrome de Down no hospital. Interessante que esse hospital onde essa criança foi abandonada é um hospital de nome, é um hospital particular, é um hospital caro, tá? Aqui no Rio de Janeiro, onde somente pessoas que realmente têm posse, têm condição, têm uma vida financeira muito boa, têm condição de ter filho nesse hospital, que fica aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente pensa que é uma pessoa, é um pobre, coitado, que não tem condição de sustentar o filho. Pode ser que esse caso seja diferente, porque o hospital é hospital de rico. É o hospital de rico onde essa criança nasceu e é onde ela foi abandonada. E as pessoas hoje em dia só querem o prazer do sexo. Só querem o prazer do sexo, mas não querem assumir a responsabilidade e as consequências desses atos. Fica aí para você pensar nessa notícia triste do abandono dessa criança. E a última notícia que vem da editoria Gospel. E essa notícia também, essa semana já começou quente por causa dessa notícia, e é a seguinte: golpe baixo do movimento gay contra pastor Malafaia. Eu não sei, nós temos um vídeo aí que a produção está preparando, eu não sei se você teve condições de acompanhar essa matéria no nosso portal, mas isso aconteceu na semana passada e logo na logo na terça-feira, o pastor já comentou, já gravou um vídeo comentando essa situação. Passou aqui no nosso portal o Ivan e disse o seguinte sobre essa notícia, tá? Tenho muito respeito pelo pastor Silas. Não sou evangélico, mas vivo à procura da palavra de Deus. Quero sempre aprender mais e mais. Foi assim que descobri seu programa, que procuro sempre assistir. O senhor é uma pessoa abençoada. Jamais teria essa atitude contra os gays. Eu assisti o seu programa no dia em que o senhor fez os comentários e sei que não foi nada disso que os gays estão falando. Sua vida é uma vitória e que Deus te abençoe. Foi a opinião aqui do Ivan. Ele passou o nosso portal, disse que assistiu o dia e de que realmente o pastor não estava falando nada sobre o que os gays dizem que ele estava falando. Sobre a mesma notícia, o Ivo Bezerra, lá de São Luís do Maranhão, deixou sua opinião. Ele disse o seguinte: temos de denunciar todos os inimigos da verdade e da justiça. Jesus Cristo ensinou que o diabo é o pai da mentira. Assim, todo aquele que ama e pratica a mentira é filho do diabo, filho das trevas e odeia a luz da verdade que existe na vida daqueles que amam a verdade. E Jesus, que é a própria verdade. Alguém já disse, muito interessante isso aqui que o Ivan Bezerra escreveu, alguém já disse que para que o mal vença, ou os homens maus vençam, basta que os bons
permaneçam calados. Olha que pensamento interessante do Ivan, e ele, claro que não é dele, ele disse que alguém já dissertou sobre isso. Para que o mal vença, gente, basta que os bons fiquem calados, basta que ninguém fale nada, basta que ninguém proteste, basta que ninguém se manifeste. Nós temos um vídeo preparado aí, eu queria que você assistisse, tá? O vídeo que o movimento gay manipulou, olha como esse vídeo, acho que é mais do que tendencioso, é ridículo, assiste aí, por favor. Os caras na parada gay ridicularizaram símbolos da Igreja Católica e ninguém fala nada. É pra Igreja Católica entrar de pau em cima desses caras, sabe? Baixar o porrete em cima, para esses caras aprenderem. É uma vergonha baixar o porrete em cima. Já acabou. Entendeu? O companheiro de Marcos Paulo teve a perna quebrada em 2 lugares e chegou a desmaiar de dor. O casal prestou queixa nesta delegacia, mas ninguém foi preso até agora. Já que eles bateram na gente, então para eles aparecerem agora. Aparece e mostra a cara de vocês do mesmo jeito que a gente também, ó. Eu tô mostrando a minha aqui, ó. Você assistiu aí esse lixo? Essa produção hollywoodiana do movimento gay contra o pastor Silas? Eles pegam um vídeo, umas frases que o pastor citou no seu programa, tiram essa frase do contexto, aplicam uma outra realidade, o pastor dizendo que a igreja católica tinha que se manifestar porque os homossexuais faltaram com respeito à igreja católica na sua passeata lá em São Paulo, e eles pegam essa palavra dele, tiram do contexto, e aí o que acontece? Logo em seguida colocam uma reportagem de um homossexual agredido. Tadinho, né, gente? Coitado. É complicado, porque momentos antes, no mesmo programa, o pastor fala que é contra a violência, contra qualquer ser humano, inclusive contra os homossexuais. Essa parte eles não colocaram, não. Só coloca a parte que o pastor diz que a igreja tinha que se manifestar, e ele usa uma expressão forte, com veemência, e aí eles colocam logo em seguida uma cena de agressão. Aí eu pergunto, tanta gente é agredida nesse país erradamente, isso é um erro grave, é crime, tanta gente é agredida aí nesse país, mas se for homossexual, aí não pode, é homofobia. Ué, e o heterossexual que é agredido é o quê? Heterofobia? O que está acontecendo? Tudo que acontece com eles é porque eles são homossexuais? Quer dizer que não tem homossexual ladrão, não tem homossexual prostituta, não tem homossexual fazendo coisa errada, é só o hétero. Quando é homossexual, acontece alguma coisa errada, se o homossexual bater de carro, ele bateu porque era homossexual, porque o carro da frente era um homofóbico, aí freou para ele bater o carro. Gente, aonde nós vamos parar? Aí eles pegam e manipulam uma informação para as pessoas assistirem. Ah, o pastor Silas isso não é pastor nem aqui nem na China. Eles acham que as pessoas não sabem pensar, né? São idiotas. Vão ser manipulados por um videozinho falso desse. Tá? Ridículo. Enfim, ainda sobre isso, essa semana nós tivemos uma votação lá no Rio Grande do Sul, do STJ, sobre um casal de empresárias que elas queriam se casar no cartório, queriam se casar. Só que o que acontece? Não foi aceito o pedido delas. E elas recorreram e também não foi aceito. E aí o STJ estava para votar isso esta semana. Votaram, de fato, na quinta-feira. A grande maioria dos 7 ministros, 4 foram a favor. E um deles pediu vista para que o processo fosse interrompido porque ele queria analisar melhor esse fato, antes de pronunciar o seu voto. Sobre isso nós temos um vídeo também que o pastor gravou, eu queria que você assistisse conosco, porque ainda dá tempo de você mandar o seu e-mail para os ministros do STJ, para você pronunciar e exercer aí a sua cidadania, tá bom? Para você ajudar aí a exercer a sua cidadania para que isso não venha a ser aprovado. Assiste esse vídeo aí com a gente. Olá, minha gente, um assunto aí importantíssimo que eu quero a sua atenção para você participar no exercício da nossa cidadania. 2 empresárias gaúchas estão tentando, agora esta semana, vai entrar na pauta do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. É a 2ª mais alta corte do país. Um cartório não transformou a união homoafetiva em casamento, elas recorreram à Justiça do Rio Grande do Sul
que também não reconheceram essa transformação e então recorreram ao STJ para o reconhecimento da união homoafetiva em casamento. Se já não bastasse a Constituição ser rasgada pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a união homoafetiva, agora eles querem o reconhecimento de casamento. Não custa nada ler a Constituição brasileira, porque a Constituição está acima de qualquer tribunal, está acima de tudo. Olha o que diz o artigo 226, parágrafo 3º. Desculpe a tosse. Olha o que diz. Vou ler para vocês, tá? Para não dizer que a conversa é minha. Diz assim: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem, gênero masculino, e a mulher, gênero feminino, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Quer dizer, já rasgaram a Constituição em reconhecer a união homoafetiva que a lei, a Carta Magna, reconhece que é entre homem, gênero masculino, e mulher, gênero feminino. Agora quero o casamento. Então escute, casamento é para perpetuação da espécie. Casamento é para heterossexuais, para a construção da família, que protege o Estado, que protege a nação. Eu tenho a seguinte opinião: se os homossexuais querem um nome para as suas relações, invente. Casamento é para heterossexuais, meus amigos. Querem um nome para essa relação? Inventem aí. Casamento é para heterossexuais que procriam. Quem não participa desse jogo não pode ditar a regra para ele. Como é que história é essa? Como é que eles querem uma coisa que eles não fazem parte? Não, casamento não é para união homossexual, não. Casamento é para relações heterossexuais. E tem um sociólogo francês, um pesquisador das culturas do mundo, que ele diz o seguinte, e é uma verdade perene: nenhuma sociedade é mais forte do que os laços de suas famílias. E a fortaleza de suas famílias dependem das relações heterossexuais. Essa afirmação, ela é antropológica, sociológica e teológica. Toda a história da raça humana está sustentada na família nuclear. Um homem, uma mulher e seus filhos. Portanto, casamento é para as relações heterossexuais. E agora, meu irmão, verifica aí no nosso site como é que você vai mandar e-mails para cada ministro do STJ. Não é o STF, é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Você envie e-mails e, por favor, multiplica essa informação para bombardear os e-mails dos ministros do STJ e bombardear os telefones que atendem o público no STJ. É muito importante você enviar seu e-mail dizendo: senhor ministro, não aprove casamento de união homoafetiva. Faça isso. É direito de cidadania. Como eu digo sempre, nós não somos contra as pessoas, somos contra uma prática. Há uma diferença monumental em discriminar pessoas e combater uma prática. Você pode combater a prática do fumo e não discriminar os fumantes. Podemos combater a prática homossexual sem discriminá-los. Uma coisa é combater uma prática, outra coisa é discriminar pessoas e eles tentam misturar isso. Então, atenção, por favor, usa Twitter, usa aí teus e-mails, Facebook, o que você tem? Vamos bombardear, essa votação deve sair na quarta, na quinta, por aí. Nós temos pouco tempo.
Você precisa multiplicar essa informação. Faça isso, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil e que esse lixo moral não venha se perpetuar na nossa nação. Você viu aí, gente, essa matéria do pastor sobre essa votação lá no Rio Grande do Sul? E, como ele disse, ainda dá tempo, você ainda pode se manifestar, você ainda pode mandar seu e-mail para os ministros do STJ. Se você entrar lá no nosso portal aí na parte de notícias, tem uma notícia que diz assim: casamento gay, ministro pede vista e adia a votação. No final dessa matéria, tem uma relação enorme de pessoas, tem uma relação dos e-mails dos ministros do STJ que você pode copiar e mandar a sua mensagem e multiplicar isso para outras pessoas, mandando sua mensagem dizendo: olha, eu sou contra, eu não apoio casamento homossexual ou de relações homoafetivas, como você queira chamar, tá bom? Então ainda dá tempo, o pastor Silas ainda está pedindo para você divulgar, multiplicar isso o máximo que você puder. Entra lá nessa notícia, copia o e-mail de cada um deles e manda o seu e-mail, a sua mensagem, o seu protesto, porque isso é exercer também cidadania, isso também é muito importante para todos nós, tá bom? Você, como diz o pastor, depois não adianta reclamar, né? Ah, eu orei, mas só orar não resolve. Você ora, que você fala com Deus, mas você também pode exercer sua cidadania se manifestando para os governantes da nossa nação. Então faz isso, copia lá os e-mails, manda para quem você conhece, pede para enviar também os e-mails, porque eles ainda vão votar isso novamente na próxima semana. Então a gente tem tempo de se manifestar sobre isso, tá bom? Antes de eu encerrar o bloco, quero chamar aqui o Lázaro dos nossos dias, aquele que ressuscitou dos mortos. Nós temos um amigo aqui, assistente de produção, ele trabalha com a gente, ele está sempre aqui com a gente, nos ajudando a fazer o programa. Vem cá, bebê. Entra aqui. E o bebê, essa semana, gente, teve um... A gente pode falar rindo porque deu certo no final, né? Mas voltando de uma das cruzadas, ele sofreu um acidente na estrada, o caminhão que ele estava capotou várias vezes e tal, e ele saiu ileso. Para não dizer que foi ileso, só um arranhão no braço, né? Cadê o bracinho? Ele já até sumiu o arranhão do cidadão. E ele está aqui, então, trabalhando, ajudando a gente. Bênção, fruto de oração, né? Fruto de oração. Amém. Tá feliz, bebê? Graças a Deus. Tá vivo? Amém. Voltou dos mortos. É o Lázaro dos nossos dias. Tá bom, bebê. Obrigado. Seja bem-vindo de novo, né? Seja bem-vindo de novo. O bebê que ressuscitou dos mortos. Aí Deus deu um livramento muito grande na estrada aí, num acidente de caminhão. E você vê como nosso Deus é fiel. Tá bom? Quero chamar um rápido intervalo e nós voltamos com a super entrevista com o pastor Josimar Fonseca, ele que é um homem que tem abençoado o nosso Brasil, é um pastor que tem mensagens proféticas tremendas e tem nos abençoado por demais. Eu quero que você assista essa entrevista logo após o intervalo, não sai daí, eu conto com você, tá bom? Já nas lojas, o mais novo CD de Nani Azevedo, Restauração. Eu sei que a cura, ela vai chegar quando ele me tocar. Sei que a prosperidade vai me acompanhar enquanto eu semear. Restaura minha casa, restaura minha família, restaura minha vida, faz em mim o teu querer. Adquira o seu pelo telefone 0 operadora 21 87 7000 e pelo site www.centralgospelmusic.com.br ou nas melhores livrarias evangélicas do Brasil. Mais um lançamento Central Gospel Music. Faz em mim o teu querer. Inédito no Brasil, o maior investimento do nosso ministério, Terceira Slavec, Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo, de 5 a 9 de dezembro, no Centro de Convenções em Foz do Iguaçu. Preletores, pastores, Silas Malafaia, coordenador da escola, Elisete Malafaia, Cláudio Duarte, Samuel Câmara e os conferencistas internacionais Dr. Mike Murdock dos Estados Unidos e Dr. Dag Mills, uma das maiores lideranças evangélicas na África, autor do livro Lealdade e Deslealdade.
3.000 convidados já foram escolhidos. E agora temos 2.000 vagas para quem deseja participar. Com hotel, pensão completa e avião com pagamentos em 6 vezes sem juros no cartão ou cheque pré. Ligue para TAM Viagens 0300 210 1122 0300 210 1122. Terceira Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo, Slavec, investindo no crescimento pessoal. Vida. Você precisa contra o real transformador. Vitoriosa. Se prepara, Deus vai abrir as janelas dos céus. Para você. Vai mudar a sua vida para uma vida melhor. Vem ouvir uma palavra de fé e esperança com o pastor Silas Malafaia em Fortaleza, Ceará. Dias 19 e 20 de novembro, no aterro da Praia de Iracema, às 19 horas. Louvor e adoração. Pastor Javes Elegar, Nani Azevedo, Daniele Cristina, Davi Sasser, Pierre Onassis, Josiane, Marco Aurélio e Eichela. É um sinal que vem bênção. Venha e forme sua caravana. Apoio Igrejas Evangélicas do Estado do Ceará. Bem mais de Deus, menos de mim. Esse é o sonho que eu quero viver. Bem mais de Deus, menos de mim. Esse é o sonho que sonhei pra mim. Deus tem o melhor. É o novo CD do cantor Ângelo. Adquira já pelo Televendas 0 operadora 21 21 87 7000. Através do nosso site centralgospelmusic.com.br ou nas melhores livrarias evangélicas do Brasil. Mais um lançamento Central Gospel Music. Aí, minha gente, estamos de volta, Verdade Gospel ao vivo. Quero relembrar para você a nossa campanha, a nossa promoção aí do melhor slogan do Verdade Gospel. Estamos na última semana, você ainda pode mandar, pode correr aí, formular o seu slogan, mandar para a gente, que essa semana nós vamos estar selecionando aí qual vai ser o melhor slogan, ou seja, o slogan oficial do portal Verdade Gospel, e pode ser o seu. E se for o seu, como nós já anunciamos aqui, você vai receber na sua residência todo um kit completo com os lançamentos da editora Central Gospel. E eu quero dizer para você, olha, a Central está lançando coisa com força esses meses aí, hein? Tem Bíblia da Oração, tem livro Nascido Gay. Será que alguém pode nascer gay de verdade? Tem CD da Raquel Melo, Passos de Fé, CD do Nani Restauração, do Ângelo. Olha, tem muita coisa boa sendo lançada e o vencedor da promoção do slogan do Verdade Gospel vai receber um kit com os lançamentos da Central Gospel aí na sua casa. Então você ainda tem essa semana para mandar para a gente a sua ideia, porque no próximo sábado, dia 29, nós vamos estar aqui divulgando o melhor slogan, aquele que foi selecionado para ser o slogan oficial do Verdade Gospel. Para você que entrou aí agora no nosso portal, nós estamos aqui ao vivo e nós já anunciamos nos blocos passados o resultado da outra enquete sobre o aborto. E uma nova enquete está valendo para a próxima semana. Você acha que depressão é espiritual? É um fator, é um processo espiritual? Você acha que depressão está ligado à espiritualidade do ser humano ou não? Vota aí na nossa enquete, é muito importante. Isso vai nos ajudar também no nosso programa, porque a sua opinião para nós é muito importante, tá bom? Gente, essa semana eu tive o privilégio, rico privilégio, de fazer uma entrevista com o pastor Josimar Fonseca. Ele que é um homem de Deus, tem abençoado a nossa nação, prega fora do país também. É lá de Campinas, da Igreja do Nazareno, e é uma pessoa que eu conheço e eu sei que eu posso dizer isso tranquilamente. É um profeta do Senhor para o nosso tempo também, para a nossa geração. É uma referência, um homem de Deus, prega nos grandes congressos aqui na nossa nação. Você conhece o pastor Josimar Fonseca, e ele nos concedeu uma entrevista falando um pouquinho sobre a sua vida e sobre o seu ministério. E eu gostaria que você assistisse conosco essa entrevista. E no final da entrevista, no final dessa entrevista, nós vamos começar um super debate sobre um tema chamado aborto. Um tema muito polêmico na nossa nação e que muitas pessoas ainda têm muita dúvida
sobre esse tema. Então eu quero que você participe conosco aí do debate, mandando suas perguntas, suas dúvidas, porque vai ser muito bom, tá bom? Não sai daí, assiste aí Josimar Fonseca, super entrevista com o pastor Josimar. Olá, minha gente, hoje eu vou entrevistar ele que é pastor, ministro de louvor, um homem de Deus, abençoado, conhecido já por todo o Brasil. Ele que é casado com a Roberta, pai da Isabelle e do João Vitor, é o pastor Josimar Fonseca. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Davi. Você tá joia? Obrigado, estou bem. Seja bem-vindo ao nosso programa, Verdade Gospel ao Vivo. E eu estou aqui para fazer algumas perguntas que são dúvidas não só minha, mas de todo mundo que está em casa, eu tenho certeza. E uma grande dúvida do pessoal, pastor, é o seguinte: como um pastor como o senhor, que é alguém que ministra no Brasil e fora do Brasil, consegue conciliar a agenda com a família? Bom, primeiro quero saudar todo o pessoal que está curtindo Verdade Gospel, ligado no programa. E é uma pergunta difícil de falar dela. Não existe nada sem sacrifício em nenhum lugar na vida. E todas as questões que envolvem a nossa maior prioridade, que é a família, e a nossa grande prioridade, que é o ministério, elas exigem muito da esposa, muito dos filhos, no dimensionamento do trabalho. Então, hoje eu procuro fazer minha agenda, o meu trabalho. Primeiro, ele é local, porque eu sou pastor numa igreja local, na cidade de Campinas. Eu faço um trabalho local, pastoral, que envolve administração diária, semanal, com gabinete, visita, aconselhamento pastoral, as ministrações nos cultos na igreja. E aí, depois disso, eu tenho uma agenda também que envolve as ministrações e pregações em congressos fora de Campinas, no Brasil e até fora do Brasil. Mas eu procuro guardar um tempo para minha família, eu procuro almoçar em casa semanalmente, eu procuro ter um tempo com a minha mulher, com meus filhos, para que, falando aos outros, eu não perca o que é mais precioso, que é a minha família. Mas é uma coisa que exige muito mais deles, por causa da demanda de hoje, né? Compreensão da parte deles. Compreensão da parte deles. E eu tenho uma esposa que é parceira, ela é talvez a maior incentivadora do meu ministério, e os meus filhos estão conectados nisso. Então eu procuro, tem coisas que a gente toma como precaução. Por exemplo, quando eu prego aqui no Rio, eu venho tipo quarta e quinta, eu nunca fico mais do que 2 dias. Eu chego sempre no voo mais tarde possível e saio no voo mais cedo possível. Para Campinas, por exemplo, eu vou pregar na Penha, o culto lá é quinta-feira. Para ir embora na sexta-feira eu saio 5 da manhã. 6 da manhã estou em Campinas, 7 estou em casa para tomar café com as crianças, para levar o João na escolinha de futebol e fazer meu dever de pai, de marido. Maravilha. Pastor, o senhor tem quanto tempo já de ministério? Eu completei agora em março de 2011, 24 anos de tempo ininterrupto como pastor na Igreja Nazareno Central. Nazareno. Eu sei que é difícil resumir 24 anos, né, de ministério, mas se o senhor pudesse escolher uma experiência marcante do seu ministério para compartilhar com a gente, qual seria? Uma experiência marcante? Eu tenho muitas experiências assim. Talvez a mais marcante do meu ministério foi fora do país. Eu fui pregar no Alabama, numa conferência da Igreja do Nazareno, americana. Então o idioma de língua era o inglês. Isso é uma experiência muito divina, de Deus na minha vida. Aquela conferência com muitas igrejas americanas do nosso distrito, em Alabama, uma conferência distrital. Então muitas igrejas vieram. E vieram igrejas de língua hispana. Então eu preguei sexta-noite com tradução e intérprete. Preguei sábado de manhã com tradução e intérprete para o inglês e o espanhol. No sábado à noite o pastor fez um culto hispano. Então haviam umas 400 pessoas, vários pastores hispanos, e ele quis que eu pregasse em português, sem intérprete. E havia um grupo de 100 americanos. E não haveria intérprete para os irmãos de fala inglesa.
Então o pastor Collins, que era meu tradutor, ele ia falar com os pastores americanos via headphone. E aí houve um problema no sistema e não deu para ele interpretar para as pessoas. E naquele dia cumpriu-se uma coisa muito sublime na minha vida. Eu preguei em português, os hispanos entenderam em espanhol e os irmãos americanos entenderam em inglês. Meu Deus. Quando terminou a conferência, uma mulher me fez uma pergunta onde eu tinha estudado inglês. Porque meu inglês era muito perfeito. Só Jesus. E você sabe que meu inglês é um inglês muito limitado. E então, aquele dia eu tive uma manifestação sobrenatural de Deus, como houve em Atos, na minha vida. Eu tenho guardado esse dia de forma muito, muito especial na minha vida. E engraçado que quando eu estava indo embora, uma mulher hispana me disse, o seu espanhol é tão perfeito como um nativo. Então foi uma coisa simultânea que marcou minha vida. Eu tenho esse momento como uma coisa muito especial na minha vida. Foi uma transição do meu ministério. Eu acredito que fechou um ciclo e começou uma nova graça na minha vida. Eu sei que o senhor tem um ministério muito abençoado e tem muitas experiências também na área de cura. O senhor pode compartilhar uma com a gente? Eu tenho, desde o começo do meu ministério, tive várias experiências na pregação da palavra de pessoas serem curadas. E várias orações que eu fiz no âmbito pastoral, ou em hospital, ou em casa, de pessoas que foram curadas. Eu acredito na verdade das Escrituras que diz que os sinais, eles seguiriam os que creem. E os sinais do Senhor devem acompanhar o nosso ministério pastoral, o nosso ministério na pregação da palavra. E eu tenho tido experiências muito sublimes desde o começo, de pessoas com problema de surdez serem curadas, de pessoas em estados desenganadas pelos médicos serem saradas. Eu tenho experiências sublimes. Eu tive uma experiência com meu filho. Ele estava em casa, ele era pequeno e ele puxou uma travessa. Minha mulher estava fazendo um jantar e a panela fervendo caiu sobre ele. E ele teve queimaduras em todo o rosto, corpo. E nós fomos para o hospital. E quando nós estávamos no hospital, eu disse para a médica, porque a médica disse assim, essa criança vai ter marcas e sequelas para o resto da vida. E eu disse para ela que o Deus que eu sirvo é o Deus que opera maravilhas. E ela disse assim, aqui dentro do hospital funciona a medicina, né? Lá fora funciona a sua religião e fé. Eu falei para ela, eu não estou falando de religião, estou falando do médico dos médicos. E quando ela pegou um frasco de soro para lavar as feridas das bolhas, as bolhas saíram na mão dela. Meu filho foi curado na frente da médica, visualmente. Hoje ele tem 10 anos, ele tinha 2 na época. Hoje ele tem 10 anos, é um menino perfeito, não tem uma sequela. O Senhor o curou ali naquela hora. E eu não tenho só essa experiência com ele. Eu tenho muitas outras experiências em muitos lugares diferentes. Com pessoas que não podiam ter filhos. E eu orei por elas e Deus deu a graça delas serem pai, mãe. Então eu acredito que as obras que o Senhor Jesus fazia, elas acompanham o nosso ministério quando nós acreditamos nessa obra. Deus libera essa graça através da sua presença, do seu poder. Tem a ver com aquilo que a unção que você respeita, você atrai sobre a sua vida? Essa é uma frase do Dr. Mike Murdock, e eu acredito também nisso. Elias, ele foi respeitado por Eliseu, e Eliseu herdou uma unção, herdou uma graça de ver no seu ministério acontecer uma porção até maior. Josué respeitou Moisés e recebeu. Timóteo respeitou Paulo e recebeu. Eu sempre acreditei que tudo aquilo que Jesus fazia, Ele faria na nossa vida se nós acreditarmos. E a palavra de Deus declara que os dons do Senhor, os dons descritos pelo apóstolo Paulo para a igreja, seriam manifestações do Senhor com um fim proveitoso. Então, sempre que há um fim proveitoso, Deus pode manifestar fé, os dons de curar, profecia, interpretação de línguas e todos os outros dons que o Espírito Santo distribui à igreja para a edificação do corpo. Então, a cura divina é uma dessas manifestações. É um desses dons. Então, eu acredito nisso de forma muito, muito forte.
Pastor, a gente tem noção aqui de que o senhor realiza uma festa muito grande na sua cidade lá uma vez por ano. Que festa é essa? Na realidade, eu realizava ela cada 4 meses, 3 vezes ao ano. Cada 3, 4 meses eu faço um evangelismo chamado Celebrai, que é um trabalho fora da igreja, com todas as igrejas da cidade. A gente tinha uma ideia de gerar um desafio evangelístico, um desafio espiritual de mudança para a cidade, profético, de adoração. A família vir junto para a gente adorar o Senhor, participar de um show, né, de um envolvimento com uma característica mais artística para atrair os não cristãos, os não convertidos, aqueles que não expressam a fé, para de forma inteligente alcançá-los com o poder da palavra, com a graça do Evangelho. Então, eu sempre fiz esses eventos. E o último que a gente fez deu mais de 60 mil pessoas, perto de 4 mil decisões para o Senhor Jesus. Eu acho que a igreja está se movendo na estratégia para evangelizar. Nós não podemos ficar à parte do que a sociedade e o mundo oferece hoje. Hoje é uma velocidade muito grande. Eu conheço igrejas que estão fechando cinemas, exibindo filmes cristãos e convidando inúmeras famílias para vir participar e ganhando eles para Cristo. Eu conheço pessoas que estão fazendo jantares. Associações de homens de negócio fazem jantares. Pessoas fazem jogos de futebol para ganhar pessoas. E eu acho que nós temos que usar essas ferramentas. E o Celebrai é uma ferramenta muito poderosa. Fiz em Campinas, na região, fiz em São Paulo, em Minas Gerais. Onde Deus abriu a porta. Está sendo bênção. Está sendo bênção. Pastor, já encerrando, deixa um recado para o internauta que está assistindo a gente, que acompanha a gente aí no Verdade Gospel, uma mensagem. A maior verdade para mim hoje é essa. Eu acredito que as pessoas têm que tomar um pouco mais de vergonha. Vergonha na cara. Buscarem, não estou me referindo só aos cristãos, mas as pessoas em verdade. Elas hoje não se importam mais com honestidade, com sinceridade, com verdade. As pessoas estão muito afim de gozar a vida e não aquilatando que existem consequências. E eu não estou falando só de jovens, estou falando só de adolescentes, falando de pessoas velhas, maduras, pessoas jogando o casamento fora, sem nenhum critério, sem nenhum tipo de preocupação com a família. Há um texto das Escrituras que é muito interessante a gente pensar nele. As atitudes de Saul, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, elas foram tão terríveis que em 2 Samuel capítulo 1, quando Davi escreve um cântico por causa da morte de Jonatas e Saul, ele estabelece uma frase que ela se permeia por todo o texto. Diz assim, como caem os gigantes? Como é que os gigantes caem? Então a gente sempre atenta assim, caiu um gigante. Mas esse mesmo texto, essa mesma história, quando descrita em outra parte das Escrituras, lá em Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, quando fala da mesma queda e da mesma morte de Saul, diz assim, morreu Saul e morreu toda a sua casa. Quer dizer, uma atitude de uma pessoa, ela tem consequências muito graves e muito sérias. Já pensou se eu me permitir dar lugar ou ocasião à carne, dar ocasião ao pecado, dar ocasião a Satanás na minha vida? Não é só uma questão de eu cair. É uma questão de destruir minha mulher, meus filhos, destruir minha família, destruir uma história que não é só a minha. Então hoje as pessoas estão mais atentando para isso. Então a minha palavra é de alerta. Nós precisamos hoje sinalizar mais o sinal amarelo para o vermelho entrar em cena. Por quê? As pessoas acreditam que o sinaleiro verde, o sinal verde está aberto e vamos passar, vamos curtir, vamos viver esse momento. E não importa o que está depois. E isso tem destruído a vida de muitas pessoas, de muitas famílias, muitos jovens, muitos homens. E hoje nós não temos mais exemplos de lideranças habilitadas, coerentes. Né? As pessoas elas tendem ou para um lado ou para o outro. E a palavra para mim hoje é equilíbrio. A gente tem que buscar um equilíbrio para a nossa vida espiritual, física, emocional. E tudo que fizermos, fazemos para que Deus seja glorificado. E eu deixo uma palavra para quem está ouvindo e assistindo e conectado. Eu tenho certeza que quando você põe o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida,
todas as demais coisas são acrescentadas. Amém. Que Deus possa abençoar todo mundo em nome de Jesus. Para quem quer achar o senhor, convites para pregações, tem algum telefone para contato? Tem. Pode mandar via e-mail para o contato@palavrasdevitoria.com.br ou o meu nome também, você pode ser Josimar, né? Que é JOCYMAR, porque a turma não sabe, meu pai deu uma dificuldade aí no caminho da escrita. Botou um Y no meio. Botou um Y aí no meio. É josimar@nazareno.com.br ou pode achar a gente pelo nosso portal de comunicação, que é essenciacomunicação.com.br. Se ela digitar Essência FM em qualquer Google da vida, cai lá no nosso site, acha a gente. E a gente está lá em Campinas, né? Maravilha. Num projeto gigante de ganhar aquela cidade para Jesus Cristo. Amém. Campinas é minha paróquia. Só quero aquela igrejinha de 1.300.000 habitantes. Que Deus te abençoe. Deus abençoe vocês aí. Esse é o pastor Josimar Fonseca. Quero agradecer mais uma vez a presença do senhor. Obrigado Sucesso, pela entrevista. Você merece. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Você fica então com a continuação da nossa programação no Verdade Gospel. Tchau. Foi a entrevista com o pastor Josimar Fonseca, muito legal. Ele que é um amigão nosso, está sempre ministrando lá na nossa igreja e homem de Deus. Concedeu essa entrevista rapidinho, porque ele viaja muito, né? Então a gente tem essa dúvida, né, sobre esses homens de Deus, como eles conseguem conciliar tanta agenda e família e tanta coisa, e ele falando que ele tenta correr de todo lado, né, para que seus filhos não venham a sofrer, então ele sai cedinho, né, quando ele viaja para pregar, ele volta para casa no primeiro voo de 5 da manhã, isso é uma verdade, a gente sabe, né, tem um amigo que conduz os pastores para os aeroportos e ele falou, realmente, esse dia eu acordei de madrugada para levar o pastor Josimar de volta para casa e ele viaja na correria para a sua família não sentir tanta falta, mas eles conseguem fazer isso com muita sabedoria, né? Então tá aí o nosso abraço, pastor Josimar, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado mesmo, espero ter o senhor um dia aqui ao vivo com a gente aqui no nosso cenário, vai ser muito legal, tá bom? Gente, vamos então continuar o nosso programa, nós vamos começar agora um debate, uma conversa, uma discussão sobre um tema polêmico chamado aborto na nossa nação. Para isso eu estou recebendo ela, que é psicóloga, doutora Margarete Malafaia, ou Margarete Malafaia da Silva. Ela trabalha no projeto Mãe e Bebê da Igreja Devec da Penha, né, a Igreja Vitória em Cristo. Ela é psicóloga clínica, orientadora vocacional, é pós-graduada em psicanálise e ela trabalha como assistente social no Centro de Referência da Assistência Social da Prefeitura. Margarete, boa tarde, seja bem-vinda em nome de Jesus. Boa tarde, Davi. É um prazer estar aqui com você, né, com o doutor Zenóbio, para juntos nós compartilharmos esse assunto que é tão polêmico, né, o aborto. Então é um prazer estar nesse portal, que tem sido um canal de bênçãos para todos e essa interação que está tendo aí. Amém. Também estou recebendo ele, que é advogado, professor universitário, líder do movimento Pró-Vida aqui no Rio de Janeiro e tantas outras graduações aqui, é muito, eu não posso não, vou ficar aqui a tarde toda. Doutor Zenóbio Fonseca vai estar aqui também conversando conosco sobre o tema aborto. Doutor Zenóbio, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Davi. É um prazer estar aqui no Portal Gospel falando de um tema tão importante que é a questão do aborto, né? Porque o direito à vida é algo muito importante, então a gente está podendo aqui interagir com tantos milhares de pessoas no Brasil, no mundo, de forma tranquila. Então acho que a gente vai ter aqui um período bem agradável com a doutora Margarete, debatendo que a vida começa na concepção e devemos preservar, porque nós somos uma geração que estamos mudando, então temos que, né, tratar desse tema, mostrando à próxima geração que a defesa da vida é algo muito importante. É verdade. Tá certo, Davi? É verdade. Gente, lembrando que você pode interagir com a gente pelo Twitter, a gente já tem aqui uma série de perguntas que vieram ontem, hoje pela manhã, e nós já vamos fazer para os nossos convidados, e você que tem dúvidas ainda sobre esse tema tão polêmico, né, o aborto, você pode interagir com a gente já, a partir de agora, já a hora que você quiser, pelo Twitter, @VerdadeGospel, @VerdadeGospel. Entra, segue, manda sua pergunta ou pelo contato
verdadegospel.com e a gente vai estar interagindo com eles aqui sobre esse tema tão polêmico a partir de agora. Bom, queria já começar então com algumas perguntas que nós recebemos dos nossos internautas, né? E aqui tem a pergunta do Clecialdo Carmo, ou melhor, Clécia do Carmo, acredito que seja isso, né? Porque no Twitter vem tudo junto, então acho que é Clécia do Carmo. E ela pergunta, eu queria perguntar ao doutor Zenóbio já, para começar. O aborto por causa de estupro é crime e é pecado? Pergunta ele. E se for cometido por um marginal? Antes de responder a pergunta diretamente, eu acho importante a gente falar o que é o aborto. Então, o aborto é a própria interrupção da vida de forma humana, então, na verdade é um grande crime. Existe na legislação brasileira a proteção à vida desde a concepção. Então, para a gente poder falar num caso específico, um caso de violência, é importante que nós entendamos que a vida começa na concepção. Desde 1827, o Carl Ernst, que é o pai da embriologia, ele já trabalhava essa questão quando ele via um óvulo junto com o espermatozoide formando o zigoto. A partir desse momento, há vida. Então, a vida é o início de um processo que a biologia trata essa questão. A legislação brasileira, ela garante a defesa da vida desde a concepção. Um instrumento importante que nós temos é o Pacto de São José da Costa Rica, que ele diz que a vida deve ser protegida desde a concepção. Todo ser humano tem que ter o seu direito à sua personalidade protegida. E o Pacto de São José da Costa Rica, ele é um pacto interamericano de direitos humanos, que o Brasil assinou. Então ele tem dentro do sistema jurídico nacional um aspecto supralegal. Ele está entre a Constituição e entre uma lei ordinária. Então, no Brasil, hoje, o aborto ele é proibido, ele é punível. Por que eu estou falando isso? Porque passa uma falsa ideia do chamado aborto legal. E a pergunta da jovem que fez para cá é se no caso de estupro existe a não punibilidade do aborto. Eu até separei esse tema. O artigo 128 do Código Penal, ele diz: não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante, que é uma hipótese. E a segunda hipótese é que ele coloca: se a gravidez resulta de estupro e o aborto é procedido com consentimento da gestante. Nesse caso, não há punição. O que acontece? Existe um fato jurídico que é punível, mas nesse caso específico a lei fala não se pune. E uma coisa importante é mostrar que o aborto está entre os crimes contra a vida. O aborto, no caso de estupro, é uma violência contra a pessoa humana, a mulher, e uma violência contra uma criança que está ali dentro indefesa. E a lei fala que nesses casos é crime, mas não se aplica a punibilidade. Isso é o que a legislação fala. Para nós, o aborto, nesses casos, não seria também eticamente permitido. Por quê? Porque você não vai resolver um problema criando um outro problema. Porque você acha que a mulher está grávida. É um absurdo, uma violência contra aquela pessoa, contra a sua emoção. E aí a doutora vai falar sobre os aspectos emocionais. Aquela criança que está dentro não pediu para vir. Mas é uma vida autônoma, é uma vida que tem o sopro de vida efetivamente e ela deve ser preservada. Essa pessoa, fruto desse aborto, que está grávida, a gente recomenda que, através de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento nesse sentido, se não quiser ficar com aquela criança, que dê para adoção. Esse é o caminho. Mas é crime. Mas não mate a criança. Não mate a criança. Ela não tem nada a ver com isso. Porque é crime, mas não se pune com base na legislação. Deixa eu perguntar então à doutora Margarete, já que o doutor Zenóbio começou explicando, né, o que é aborto e tudo mais, eu queria que a senhora começasse dizendo, então, esse projeto que a senhora trabalha, Mãe e Bebê, né, que a gente intitula assim, o que acontece nesse projeto, como funciona, o que é o projeto em si? Deixa eu falar para vocês, o projeto tem o nome de Mamãe e Bebê, né? Ainda não foi amadurecido um nome, mas como se fala em mãe e bebê, ficou Mamãe e Bebê. É um projeto da nossa igreja, né, que nós temos lá, ele já está feito, ele funciona na Honório Bicalho 102, e temos assistentes sociais, e nós recebemos pessoas, mulheres, que não querem aquela criança, elas não desejam aquela criança. Então nós trabalhamos com o processo de sensibilizar essas mães, né, para que elas possam aceitar esse bebê.
Então, nós temos tido um proveito muito grande, porque não só a parte psicológica, nós temos tido uma parte espiritual também. Então, ali nós fazemos todo um trabalho, todo um processo para que essa mãe aceite essa criança. Ela comece a se sensibilizar de aceitar esse bebê. Porque nós, lá no projeto, tem pessoas que são casadas, que ficaram grávidas e não querem, porque já tem uma vida planejada. Né? Então, aquela criança veio, vai ser horrível, o marido não queria. Então, nós fazemos um processo dessa aceitação desse bebê. E nós temos tido um proveito muito grande com esse projeto lá. O resultado tem sido muito positivo. Vocês têm muitos testemunhos de pessoas que iam abortar, desistiram e agradecem a Deus por isso? Sim, nós temos um caso lá que eu sou uma das voluntárias, né? Trabalho como voluntária, dando um suporte psicológico, e temos uma que ela era inclusive casada, já tinha filhos, e o marido não queria de jeito nenhum, e acabou que nós fizemos um trabalho com ela, e ela engravidou. Hoje é uma menininha muito engraçadinha, que quando vai lá no projeto, todo mundo brinca, que quando ela olha, os olhinhos da mãe fala assim, puxa, eu peço perdão a Deus todo dia, porque eu pensei em tirar. Então, assim, é muito bom quando a gente vê esse resultado, é gratificante. Né? Porque ela teve uma questão com o esposo, mas a gente até brinca que, olha, desde que o esposo, Deus está cuidando, mas o que é importante é que a criança está aí, e ela está muito feliz com isso. Ok. Doutor Zenóbio, qual seria a punição cabível para quem comete um aborto? Olha, o Código Penal, ele trata, especificamente está aqui no artigo 124, pena de 2 a 6 anos de prisão. Porque ele fala, provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque, detenção de 2 a 6 anos. Então, é um crime grave. Por quê? Às vezes, você que está nos ouvindo não tem noção do que é uma questão do aborto. O aborto é uma pena de morte para uma criança indefesa e, o pior, sem anestesia. Hoje você vê o pior dos bandidos, o pior das pessoas que cometem atrocidade, ela ainda tem, quando é a pena de morte, ela ainda recebe um anestésico. Essa criança que está ali dentro totalmente indefesa é um ser autônomo, independente da mãe querer ou não, porque hoje se fala muito nessa questão do direito de escolha. Um tema que eu não sei se tem pergunta nesse sentido, que tenta falar da descriminalização do aborto por causa do direito de escolha, como se a mulher tivesse direito de escolha. Autonomia sobre o seu próprio corpo. Né? Na verdade, isso é uma grande mentira. Por quê? Porque uma criança, ela é autônoma, não é um prolongamento do corpo. E se você começar a cortar o teu corpo também, a lei vai lhe punir nesse aspecto. Isso. Um fato interessante, se você pegar um óvulo de um casal negro e pegar uma mulher branca e colocar esse óvulo ali dentro, ele vai crescer normalmente e vai nascer uma criança negra. Por quê? Mostra o caráter da autonomia da criança. Então, no caso do aborto, é algo que você mata uma criança de forma absurda, você corta essa criança. Tem vários vídeos, tem algumas imagens que a gente mostrou, imagens fortes. Aquela criança efetivamente sente dor, é um ser em formação, e as pessoas falam que não é apenas um ser vivo, é um bebê, mas ele tem o espírito, ele tem um sopro de vida ali dentro. É importante que se diga, quando se comete um aborto, mesmo que você não tenha conhecimento, você está cortando viva uma criança indefesa que tem o direito de viver. Ela tem os seus aspectos emocionais, ela tem toda a sua formação, o seu caráter ali sendo informação. É um ser vivo. É um ser vivo. E a diferença minha, sua, para ela, é apenas o tempo e nutrição. Só. A única diferença. Porque aquela criança que está no processo da vida, se iniciando ali dentro da mãe, crescendo, está se alimentando, e eu tenho o quê? Apenas um tempo a mais de vida do que ela. Se eu voltar em 40 anos atrás, eu vou ter o tempo. E se eu fosse abortado ali dentro, eu não estaria aqui hoje falando. Agora, doutor Zenóbio, eu vi, pesquisando sobre o assunto, de que existe uma lei, queria que o senhor confirmasse se for o caso, me parece que é proibido fazer o aborto no Brasil, mas é permitido a pessoa fazer aborto em um outro país em que isso seja permitido. Se a pessoa tiver condições e queira viajar para um outro país para fazer o aborto e lá for legalizado, que não tem problema nenhum, o senhor conhece esse fato? Não? Existem alguns países que têm, nos próprios Estados Unidos,
em alguns estados específicos, o aborto é algo normal. Você vai no posto de saúde e entra e eu quero tirar e retira a criança. E do lado já tem ali todo uma mecânica para você pegar o fruto daquele aborto e vender. Porque existe uma tabela de embrião, preço. O mercado cosmético adquire como matéria-prima, insumo para aí, produtos de beleza, a questão do aborto. No Brasil, hoje, embora seja proibido de forma, dizem que as pessoas fazem aborto clandestino, isso infelizmente acontece, mas existe hoje uma norma técnica que diz que se você chegar numa delegacia e declarar, olha, eu fui violentada, e faz um registro de ocorrência e vai no hospital, eles com base nisso, eles estão pedindo que você faça o aborto. Existem exceções à aplicação. A questão é, o profissional que está ali, ele tem um profissional cristão, que é contra a questão do aborto, por quê? Por uma questão de entender que aquilo é uma vida, você vai estar cessando, ele tem o direito de objeção de não fazer. Então, no Brasil hoje, é proibido, embora se trate da descriminalização, eles tentem passar de que isso é normal e de que os postos de saúde, o que se quer fazer no Brasil é que os postos de saúde, que hoje não tem verba, está faltando medicamento, falta profissionais, eles criam uma estrutura para que a pessoa possa abordar. Esse fato, especificamente, de viajar para outro país para fazer de forma tranquila, isso infelizmente existe, em razão da legislação de outros países terem essa visão da vida de forma diferente, então isso infelizmente é uma lástima. Mas uma coisa interessante, na quinta-feira, o Tribunal Europeu, mudando o entendimento em relação à vida, fez uma decisão agora, na quinta-feira agora passada, de que o embrião é vida e deve ser preservado. Então isso vai mudar todo um aspecto na Europa. Isso é uma decisão recente, está publicada nos sites da internet, eu coloquei no blog da Zenit, trabalhando isso, que houve uma mudança em relação aos embriões. Porque entendi que o embrião não era vida. Só depois que colocasse dentro do útero, que ele fosse nidado, que ele poderia gerar vida. O entendimento é que o embrião fora do útero não é vida. Para nós, o embrião congelado é vida. Todo o seu caráter está moldado, tanto é que você pega o embrião depois de 5, 6, 7 anos e coloca no útero de uma mulher, ele começa a desenvolver normalmente. Então aquele embrião ali é vida. E o Tribunal Europeu, na quinta-feira agora, ele deu uma decisão nesse sentido de que se deve proteger a vida daqueles embriões que estão ali. Doutora Margarete, já tiveram várias pessoas que fizeram a mesma pergunta, por isso eu vou abordar isso com a senhora. Quais são os efeitos no psiquismo de uma pessoa, na mente, nas emoções de uma mulher que aborta? Qual o fruto que ela colhe desse ato? Sentimento de culpa é muito grande. Ela convive com isso diariamente. Pela experiência assim, que eu tenho de mulheres que fizeram aborto, né? Até de pessoas que eu conheço do meu convívio, né? Colegas de faculdade que eu tive, que falaram sobre o aborto, são pessoas que vivem com esse sentimento o tempo todo, como se fosse assim, uma acusação, um remorso. E uma das coisas que eu mais gritante numa mulher é que ela se sente incapaz de se perdoar. Então, quando a pessoa não se... Deus perdoa, né? Mas quando ela não se sente perdoada, aí gera todo, né, um sistema, um processo dentro dela. Até para a questão sexual, desejo sexual, ela fica sem desejo sexual, ela se sente culpada. Afeta tudo. Afeta tudo, porque nós somos feitos dessa emoção, né, desse psiquismo. Né? O ser humano, a nossa imagem e semelhança de Deus, é justamente nos sentimentos. As pessoas acham que é uma coisa fria. Tira um corpo que está dentro do seu e está tudo resolvido, mas isso tem uma série de consequências. Isso tem uma série de consequências, até porque nós mulheres, Deus nos fez programadas para a gente gerar filhos, né? Para a gente ser mãe, gerar vidas. E quando se fala em vidas, o inimigo nunca fica satisfeito. Ele tem que destruir. Tirou aquela vida, matou uma vida, né? Mas a vida que ficou, que é a mulher, ela vai ficar com sentimentos destrutivos na sua vida. Vai ter uma consequência. Tem uma consequência danosa. Mesmo aquelas que não assumem isso, que publicamente dizem, não, tudo bem, eu sou bem resolvida, lá dentro elas sentem. Sentem, porque chega um momento da vida, se elas nunca tiveram filhos, se são mais jovens, aí quando se casam, aí quando querem um filho, acham que não tem, é porque Deus... Aí começa todo aquele processo. Se sente culpada porque fez isso, porque eu fiz um aborto, Deus não quer me dar um filho. Aí se tem um filho, eu já tive um caso,
caso no consultório, né, de uma paciente que ela tinha ela tem um filho só. E a morte ronda ela o tempo todo, entende? Porque ela fica com medo daquela criança morrer, porque ela já fez um aborto na sua vida. Então você vê que não é uma coisa tão simples assim, tirar uma vida. Isso a gente coloca também, porque a mulher tem muito isso, eu sou dona do meu corpo, né? Eu faço o que eu quero. Hoje vivemos numa sociedade onde as mulheres são muito independentes, e aí o que a gente coloca para elas? O seguinte, o seu corpo você é dona, mas quando vem uma criança, né, você já tem outro indivíduo, nós somos indivíduos únicos. Nós não temos esse direito, foi como ele falou aqui, né? Não temos esse direito de matar essa vida. E tem uma das coisas que eu acho importante, Davi, é que as pessoas me perguntam, mas quando um adolescente, né? O índice de adolescentes que procuram fazer aborto é 48%, acho que se não me engano, na América Latina é 48%. Né, de meninas até 19 anos, quer dizer, adolescentes, né, despreparo, um namorado, não são casadas, e o que o meu pai vai dizer, a minha mãe, a sociedade. Então, tudo isso gera, né, para que elas, eu vou me livrar dessa criança. Então, e quando é um aborto espontâneo, assim mesmo ainda gera danos psicológicos. Sim, mesmo espontâneo, né? Eu tive um caso no projeto de uma menina adolescente, onde ela engravidou, foi um estupro, e a mãe não queria aceitar, por ter uma condição, a situação econômica também, ela foca muito, as mães ela não queria, a mãe não queria de jeito nenhum. E a menina, aos 8 meses, já estava grandinha a barriga, ela teve um aborto espontâneo. E isso gerou nela também um grande problema emocional, tanto que nós demos suporte a ela durante algum tempo lá no nosso projeto, porque ela sentia a falta do bebê, ela já estava aceitando. Eu trouxe até uma cartinha que ela fez, né, que ela colocou que ela já estava aceitando aquela criança, e quando saiu, ela sentiu muita falta. E nós tivemos que dar suporte psicológico, emocional, né, para essa adolescente. Complicadíssimo, né? É muito complicado. Davi, fora os aspectos, aspectos médicos, né? Ela colocou esses aspectos psicológicos, a gente tem participado de alguns congressos, tem visto alguns médicos colocarem a questão da dificuldade da gravidez. A pessoa casa e quer engravidar e não consegue engravidar. Depois que aborta, né? O caso também de gravidez até o 3º mês, é um aborto espontâneo. E aí tem problema emocional, quando ela colocou a questão do suicídio. As mulheres já são mais propensas à questão do suicídio, aí vem síndrome do pânico, tem uma série de questões na própria sua saúde da mulher, que isso não é dito pelas feministas hoje. Porque o perigo hoje de você que está em casa é porque você está trabalhando muito. Hoje nas novelas, você vê na novela, principalmente da Rede Globo, tem trabalhado muito essa questão. Nas novelas da Record, tem trabalhado a questão do direito de escolha, de autonomia, como se fosse muito fácil. Simples, você está ali, né? vai estragar o seu futuro. Olha, querido, o que eu posso falar para você, por experiência, de conhecer pessoas, de transitar, a dificuldade que é aquele momento quando você descobre que você está grávida, seu pai não quer, a sua mãe não quer, aquela pressão familiar. Procure ajuda, há uma vida ali dentro, uma vida autônoma, e essa vida vai crescer e vai fazer muito a diferença. Não pratique o aborto, porque as consequências que virão da sua ação são muito graves e o futuro vai lhe mostrar que não valeu a pena. Você vai sentir falta daquela criança, você vai olhar para uma criança, vai ficar chorando. E esses problemas então, ninguém coloca. É muito fácil, não, libera, você vai, procura, às vezes no fundo de quintal, toma remédios que aí tem de forma, a pessoa que não tem recursos, procura qualquer açougueiro, vamos dizer assim, e aí faz qualquer o aborto de qualquer forma, depois tem a curetagem, tem inflamações, tem trauma, tem exposição. Então o aborto nunca é bom, é uma violência contra um ser humano. Indefeso, né? Desculpa, gente, nós vamos para o intervalo rapidinho e nós já voltamos com esse debate, nós vamos passar aqui no final. Eu quero avisar, não é para você chamar pessoas, é para você tomar cuidado com quem está assistindo com você o debate. Nós vamos passar algumas cenas fortes aqui sobre aborto, algumas imagens, logo depois desse intervalo. E eu vou voltar aqui com uma pergunta muito importante para ser respondida pelo Dr. Zenóbio, que é a questão, quando a criança tem uma anomalia grave, né, se é permitido o aborto, em caso da criança que vem sem o cérebro, sem alguma questão
primordial para a vida. Então, logo depois do intervalo, ele vai estar respondendo essa questão. Você vai estar acompanhando com a gente aqui os desdobramentos do aborto, mas em vídeo e em foto. Muito forte. Não sai daí, chama todo mundo. Logo depois desse intervalo, a gente volta com esse debate, tá bom? Te vejo já já. Já nas lojas, o mais novo CD de Nani Azevedo, Restauração. Eu sei que a cura, ela vai chegar quando ele me tocar. Sei que a prosperidade vai me acompanhar enquanto eu semear. Restaura minha casa, restaura minha família, restaura minha vida, faz em mim o teu querer. Adquira o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 7000 e pelo site www.centralgospelmusic.com.br ou nas melhores livrarias evangélicas do Brasil. Mais um lançamento Central Gospel Music. Faz em mim o teu querer. Vida. Você precisa contra o real transformador. Vitoriosa. Se prepara, Deus vai abrir as janelas dos céus. Para você. Vai mudar a sua vida para uma vida melhor. Vem ouvir uma palavra de fé e esperança com o pastor Silas Malafaia em Fortaleza, Ceará. Dias 19 e 20 de novembro, no aterro da Praia de Iracema, às 19 horas. Louvor e adoração. Pastor Javes Alencar, Nani Azevedo, Daniele Cristina, Davi Sasser, Pierre Onassis, Josiane, Marco Aurélio e Eixila. É um sinal que vem bênção. Venha e forme sua caravana. Apoio Igrejas Evangélicas do Estado do Ceará. Inédito no Brasil, o maior investimento do nosso ministério, Terceira Slavec, Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo, de 5 a 9 de dezembro, no Centro de Convenções em Foz do Iguaçu. Preletores, pastores, Silas Malafaia, coordenador da escola, Elisete Malafaia, Cláudio Duarte, Samuel Câmara, e os conferencistas internacionais Dr. Mike Murdock dos Estados Unidos e Dr. Dag Mills, uma das maiores lideranças evangélicas na África, autor do livro Lealdade e Deslealdade. 3.000 convidados já foram escolhidos e agora temos 2.000 vagas para quem deseja participar, com hotel, pensão completa e avião com pagamentos em 6 vezes sem juros no cartão ou cheque pré. Ligue para TAM Viagens 0300 210 1122, 0300 210 1122. Terceira Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo, Slavec, investindo no crescimento pessoal. Já nas lojas. O mais novo CD da Raquel Melo, Passos de Fé. Adquira o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 7000 e pelo site www.centralgospelmusic.com.br ou nas melhores livrarias evangélicas do Brasil. Mais um lançamento Central Gospel Music. Estamos de volta com Verdade Gospel ao vivo, debate aqui polêmico sobre o aborto, que é uma coisa que muita gente faz escondido, tem muita gente perdendo sua vida aí por falta de informação, cometendo crime, pecado, tudo junto, e está complicado. E nós voltamos aqui com o Dr. Zenóbio Fonseca,
que está nos respondendo questões aqui legais, jurídicas sobre o assunto, e a doutora Margarete Malafaia, que é psicóloga e está aqui nos ajudando no aconselhamento, questões emocionais, sentimentais do mesmo fato, o aborto, né, na vida de uma pessoa que é uma situação tão complicada. Como eu falei aqui antes do intervalo, o doutor Zenóbio vai estar falando para a gente agora, respondendo essa questão, quando a criança vem, né, já foi constatado que ela vai nascer com um problema grave no cérebro, no coração, coisas graves que podem comprometer a vida dessa criança. Por lei, pode-se fazer o aborto? É permitido ou não? Isso está sendo discutido hoje no Supremo Tribunal Federal, através de uma DPF número 54, que é o caso de se tentar se legalizar o aborto nos casos de fetos, né, anencefálicos, que vem, a caixa craniana dele não é completa, em razão de uma má formação genética, e está se tentando hoje fazer o quê? Está se tentando legalizar esse tipo de aborto, alegando que aquela criança nasce, tem pouco tempo de vida, poucas horas de vida, e aquilo, na verdade, seria um sofrimento para a mãe, que já nasce sabendo que aquela criança tem problema e não iria gerar. Ao nosso ver, isso é um grande erro. Existem várias experiências no Brasil e no mundo. A gente sabe que a vida da criança realmente, pós nascimento, é curta, semanas. Nós temos o caso da bebê Marcela, que teve 1 ano, uma exceção, 1 ano e alguns meses, mas tem vários depoimentos na internet, a gente tem no nosso blog, mostrando que a maternidade desenvolvida pela mãe, a interação daquela criança é algo que você não tem como negar. E os pais que levam a gravidez até o final e consigam viver um dia, 1 semana, 2 semanas, por mais que pareça uma coisa assim absurda, você vai ter uma gestação, vai se promover, vai trabalhar todo emocional. A pergunta é, aquele ser humano que está ali dentro não é um ser humano completo? O fato dele estar com a sua caixa craniana não completa por uma má formação é motivo para você fazer uma eugenia, uma seleção, como os nazistas fizeram, uma raça pura. Então vamos tirar então as pessoas com síndrome de Down, vamos criar as pessoas que nascem sem o braço, vai começar o que? Uma seleção natural. Então isso é um grande perigo. Nós somos totalmente contra o aborto anencefálico, por mais que a pessoa, mas eu vou criar esse filho sim, aquela criança é autônoma. Se nós entendemos que é um ser humano autônomo, entendermos que ali há o sopro de vida, você que é cristão, que acredita que no momento da fecundação há o sopro de vida, como está escrito na Bíblia, ali dentro, há um ser humano, há um espírito ali dentro. O fato dela não ter o seu cérebro, a sua caixa craniana totalmente formada, e quando nasce, aí tem aquela imagem que bota uma touquinha, a cabecinha assim, um parte do crânio, aquela criança interage, ela se relaciona com a mãe e o desejo, o sentimento de maternidade da mãe, ele é compreendido, há uma relação emocional, que a doutora poderia falar um pouquinho, nesse desenvolvimento, e ela tem essa alegria de compartilhar com aquela criança, por mais que saiba que vai durar pouco tempo. Então nós incentivamos aquelas pessoas que estão com um caso como esse, procurar ajuda emocional para esclarecer, mostrar que a maternidade é importante, completar o ciclo da vida, aquela criança tem o direito e a autonomia de viver. Porque senão você pega aquela criança e joga na lata do lixo, por quê? Porque nasceu defeituoso. E amanhã é a pessoa sem braço, é a questão do síndrome de Down, são as outras doenças congênitas que vão nascer e você vai escolher nascer. Será que nós temos o direito de escolher quem vai nascer ou não? A seleção ela tem que ser natural, ela tem que ser uma seleção natural, mas nós temos que ficar muito atentos, porque o Supremo Tribunal Federal ele está sendo totalmente pressionado através de pessoas que defendem ao contrário, uma política de liberação do aborto, trabalhando nesse tema polêmico. Por quê? Porque é uma criança defeituosa. Para que vai viver? Eles falam, para que vai viver? Na verdade, ela é uma criança autônoma, tem o direito de viver, apenas por uma questão de formação, ela vai ter uma vida reduzida. Mas a alegria de ser pai, a alegria de ser mãe é muito importante e deve ser preservado. O aborto anencefálico deve ser proibido. E você que está passando, que tem uma gestação nesse caso, merece sim ajuda, merece acompanhamento específico para você trabalhar esses temas. Porque as influências são muito negativas. Mas há uma vida ali dentro e essa criança merece viver. Doutora Margarete, pergunta aqui. É sempre difícil ler os nomes do Twitter, porque vem tudo junto. Mas, enfim, acho que é Kelly Baianinha, se eu entendi direito, é Kelly Baianinha pergunta. Mães que tomam remédio, mas o aborto não acontece. Além do bebê nascer com algum problema físico, o bebê também pode nascer com um problema psicológico? Ele pode nascer sentindo em algum momento que ele foi rejeitado, que a mãe tentou tirar ele? Kelly Baianinha. Acho que é isso. Sim. Porque você, quando está gerando uma criança, você está passando, né,
todo o seu emocional para essa criança. Então, desde o momento que você está tomando uma medicação, você está rejeitando, eu não quero você, né? E essa criança, o ser humano é uma caixinha de surpresa, né? Essa criança pode vir a ter problemas emocionais, como também pode não ter. Entende? Mas quando se fala nessa questão de geração, você está dizendo, todo o seu emocional você está passando. Então, a rejeição é algo que vem desde o ventre. Desde as primeiras semanas, a criança já sente. Quando a gente fica grávida, que a gente já sabe que está grávida, a gente já começa a falar com esse bebê, né? A gente já acaricia, sem mesmo estar tendo, assim, a barriga já está grandinha. Então, isso tudo a gente passa. Só quem é mamãe, só quem é mãe, né? Os homens agora não podem estar nesse enfoque. O privilégio que Deus deu à mulher pela maternidade, um privilégio muito grande. Um privilégio muito grande. E eu até comentei com você aqui na hora do intervalo e gostaria de deixar para as mulheres uma reflexão. Se Maria, mãe de Jesus, né, ela pensasse em abortar, ela estaria abortando, né, o nosso Salvador, Jesus Cristo, e não estaríamos aqui hoje falando. Então, nós temos que pensar isso. Naquela época, uma mulher, né, ficar grávida, virgem, poderia falar, meu Deus, como vai ser? Vou tirar, né? Mas ela o quê? Ela obedeceu. Então, como ele falou aqui da criança, do saber que o feto... Porque hoje, né, nós vivenciamos que os exames, já sabemos como a criança... o sexo, já sabemos tudo, já nasce com uma questão encefalia, problemas sem bracinho. Mas o que eu digo, a gente crê também no milagre. Claro. Nós cristãos temos que entender que nós temos um Deus que pode todas as coisas. E que se aquela criança vai vir assim, você também tem um aprendizado, que na nossa vida tudo é um aprendizado. Então, se há uma permissão daquela criança vir, mesmo que ela venha a falecer, porque crianças às vezes não vingam, você aprendeu muita coisa. E na vida, nós somos um eterno aprendiz. Nós aprendemos o tempo todo, até com aquela criança, até com aquela gestação, com a gravidez indesejada. É isso que nós temos passado lá. Você que está nos assistindo, que está interagindo com a gente, se está pensando em fazer um aborto, não faça. Porque você vai tentar resolver um problema e vai criar outro problema. Então, não faça, porque você vai ter a vida toda o seu emocional, a sua psique se sentindo culpada. E aí é muito ruim você viver uma mulher assim. Permita que essa criança venha, porque ela será bênção para a sua vida. Eu pesquisando sobre o assunto, descobri que tem uma pesquisa, não vou nem citar a fonte, que diz que a grande maioria das mulheres que abortam, elas ou são católicas ou são evangélicas. Isso que vocês têm acompanhado no dia a dia? Isso é um fato? Eu posso dizer para você que eu não acredito nessa pesquisa, não. Eu, particularmente. Por quê? Porque tem que ver a fonte, qual foi a base, a quantidade de pessoas. Porque eu não vi ninguém na porta da minha igreja, nem das igrejas dos meus amigos, eu não vi ninguém fazendo pesquisa. Não tomei conhecimento. Olha que eu conheço lideranças evangélicas, sou professor universitário já há 13 anos, me relaciono com muitas pessoas, nunca tomei conhecimento que em determinado local ou cidade alguém bateu na porta da igreja católica e falou, você fez aborto? Eu nunca vi isso. Então, quando se fala, eu vejo que eles querem estigmatizar, dizendo, olha, é falso cristão ou falso evangélico. Existem pessoas dentro da igreja católica ou igreja evangélica que praticam aborto de forma oculta, isso existe. Não só dentro da igreja, como fora da igreja. Mas, na verdade, eles querem atacar os valores cristãos e começam a manipular. Para dizer o seguinte, que é o falso cristão. Por quê? Porque eles tratam a questão de saúde pública. Aborto é questão de saúde pública. É de saúde pública para a criança, para o bebê, que é indefeso. Eles não querem combater o problema, que é o quê? Que é a questão da depravação oral, que é a questão da pornografia, da prostituição, da promiscuidade, que leva ao sexo livre e desenfreado. E isso eles não querem combater. Então, essa questão que nós não veio pergunta falando sobre questão de saúde pública, porque o atual governo e vários partidos que fazem uma aliança ideológica
tentam a todo custo aprovar a descriminalização do aborto, tratando a mulher como um ser autônomo em relação à criança. Isso é uma grande mentira, dizendo que tem milhões de pessoas no Brasil que fazem aborto oficial. Na verdade, o DataSUS, que é o órgão oficial do governo, vai mostrar que as mulheres que morrem devido à questão do aborto estão na casa de mais ou menos 200 pessoas. E os outros casos de mulheres que sofrem a morte são por problemas decorrentes de doenças. Isso é uma grande... Essas pesquisas que tentam mostrar a questão ou não, existe manipulação de dados, porque eu não vi a fonte, eu não vi ninguém pesquisando. Existem casos, existem. O importante é você saber que se a pessoa está grávida, escondido, procure, por pior que seja a dificuldade, procure seu pai, procure a sua mãe, ou procure um amigo e abra o seu coração. Não parta o aborto, porque você vai sofrer gravemente as questões psicológicas, como a doutora Margarete colocou, as questões da tua saúde e o sentimento da falta de um filho. Se você não quiser ser filho, procure instituições. Hoje tem várias instituições que... Para adoção. A adoção. Então, doe o seu filho, mas não cometa esse crime. Doutora Margarete, a senhora estava dizendo que a senhora concorda com essa pesquisa sobre são muitos os católicos e evangélicos que estão fazendo? Olha, eu vou dizer por experiência assim, de consultório, pelo meu tempo, eu atendi muitas mulheres que fizeram aborto dentro da igreja, né? E não confessaram isso, procuram justamente, graças a Deus que hoje a psicologia está bem aberta, né? E mulheres que buscam uma terapia justamente para tratar essa questão. Então, o índice, eu vou dizer para você, porque assim que eu iniciei a minha carreira psicológica, eu trabalhei no setor de psicologia da ADVEC, né? Lá na nossa igreja na Penha, e o índice de mulheres que eu atendia, que fizeram aborto e que nunca confessaram e que tinham problemas, olha o somatório, né? Que tinham problemas emocionais graves e que por a psicologia está dando essa abertura, elas estavam procurando justamente por isso. Então o índice era grande. É muito grande. Mas daí de uma experiência local, profissional. De vivência de mulheres. Pegar esses dados, como uma pesquisa dizendo que no Brasil quem mais pratica aborto é católico e evangélico, é uma grande inverdade, porque o número de pessoas que estão fora da igreja é muito maior do que estão lá dentro. Claro. Essa questão, penso eu, que eles queiram abordar pelo fato do católico e do evangélico sofrer ou temer a punição, a correção, a exclusão, como era o costume né, de muitas igrejas, que tem por doutrina como um pecado. Às vezes a pessoa quer acobertar um pecado, um erro, não quer que ninguém saiba, então vai lá e aborta. Talvez seja isso que eles queiram abordar. Pode ser. Eu acho também uma coisa importante que precisa ser dito aqui, porque às vezes a pessoa que pratica o aborto, o jovem ou adolescente, ele não tem conhecimento da importância que é a vida. E aí a falta de esclarecimento, a falta de discutir e informar a comunidade cristã sobre esse assunto é um erro até do próprio líder. Porque falar é pecado, mas o que é a vida? Será que aquele adolescente, aquele jovem, quando ele avança o sinal, vamos colocar assim, pratica o sexo, e aí vem uma gravidez, naquele momento indesejável, vem uma pressão totalmente da sociedade, dos pais, da igreja, e aquela criança não tem noção, ela acha que eu vou lá tomar um remédio, está resolvido o problema. Na verdade, falta, muitas das vezes, aquele adolescente ou aquela jovem, o entendimento do que é o processo de aborto, do que as cenas que vão ser mostradas aqui, e para entender, olha, você realmente não está simplesmente chegando ali e contando uma mentirinha. Na verdade, a vida na sua acepção, o plano de Deus para aquelas pessoas, o plano de Deus para aquele ser humano que está ali. É importante que ele nasça, porque ele tem o quê? Um chamado, ele tem um propósito, e o propósito é glorificar a Deus. Isso tudo tem que ser mostrado. Olha o que é um aborto, porque ela não sabe. Ainda que tenha sido fruto de um ato pecaminoso, sexo antes do casamento. Olha só, o sexo antes do casamento, porque a gente fala em pecado. Pecado é o quê? Errar ao alvo. Pecado é errar o alvo. Então a gente tem uma regra de fé, uma regra de conduta, de namoro e tal. Então se você quebrou essa regra, existe uma consequência. Mas uma consequência pelo erro. Mas você não pode, por um erro, chamar um erro maior ainda. Erro, né? Então a pessoa que erra, se você por acaso errou, não confessou, fala com Deus primeiro. Senhor, eu errei. Porque Ele perdoa todos os pecados. As consequências advindas desse erro, elas persistem. Já foi dito aqui questões psicológicas, questões da saúde. Isso não tem jeito, porque você erra, mas tem a consequência. Aquilo que você planta, você colhe. Agora, o perdão de Deus, para quem se arrepende dos pecados, para quem reconhece que errou, vai vir
direto, porque o Senhor ele nos perdoa, ele apaga esse pecado. E aí vai vir a questão do processo dela se perdoar, mas a consequência física no seu corpo vai acontecer. Então não tem essa questão, você errou, pecou, é errado é o sexo antes do casamento, está equivocado, é. A gravidez antes do casamento é errado, é mais ainda. Mas se está grávido, assuma essa criança, mesmo que não case, claro, não venha morar junto, mas assuma aquela criança. Se você não tem condição de gestar, de criar, doe, porque tantas pessoas que querem ter um filho e não têm. Então nós temos que ajudar as pessoas que estão nessa crise. Quem está com problema emocional, converse com o seu líder, converse com o seu pastor, abra o seu coração. Nada melhor do que você se curar. Você sarar as suas emoções e conversar, errei, o que vai acontecer? Pode ter uma disciplina, a questão do corpo, uma questão local, e aí, mas o perdão do Senhor ele vai acontecer e vai trazer vida, vai trazer crescimento para você e vai fazer a diferença na tua vida. São esses os depoimentos que a gente tem visto. Várias pessoas que já abortaram e que ficaram com trauma, aí depois consegue resolver essa questão e a vida continua. Você vai caminhar com uma consequência, mas a vida vai continuar. É verdade. Gente, quero convidar você agora para assistir cenas, fotos, são fotos reais de aborto. Tem gente que ouve falar sobre isso, mas nunca viu. Embora a internet tenha um vasto material disponível lá sobre isso, você procura no YouTube, você vai achar em vários outros sites, mas eu quero que você assista agora algumas fotos, né, reais sobre o aborto, o que é de verdade, como a coisa é feia, e não contam para as pessoas isso. Os que incentivam o aborto não contam o que acontece de verdade. Eu quero saber, pode soltar aí já, galera da produção, tá pronta aí as fotos? Se puder, eu queria que a gente colocasse aí para as pessoas assistirem em casa essas fotos aí. 7 semanas, olha só, o braço ali, um braço formado, o outro braçozinho formado. Isso aí está em cima de um polegar, a ponta de um dedo. A ponta de um dedo. Pode passar a próxima. Omoplata. Próxima foto, por favor. Olha aí, a perninha, o quadril cortado no meio. Por quê? Porque ele é dilacerado. A canopla entra e aquilo é cortado, então ele é totalmente triturado. Por isso que a gente fala, essa criança, ela sentiu muita dor. Muita dor. Pode passar a próxima foto. Você comparar o tamanho de uma moeda de $1 ali, e aí você vai vendo ali, olha ali, a costela, os órgãos, a mãozinha, os dedinhos, todos formados. 7 semanas, nós estamos falando em 2 meses. É um processo de sucção, né? Que doloroso. Doloroso. Pode passar a próxima foto, por favor. Nós estamos vendo cenas, fotos reais, né, de aborto. Como as crianças sofrem quando isso acontece. São seres humanos que sentem dor. Apesar das poucas semanas de vida, mas sentem muita dor mesmo. Olha aí o bracinho, a mãozinha em cima de uma moeda, né, de 25 centavos de dólar, para você ver como já está formado, né, em poucas semanas. Aí um corpinho já completo. Nariz, olho, boca lá. Tudo. Cortado. Olha aí, a ponta de um lápis para você mensurar o tamanho desse corpo. Tudo formado já. Ali já há o sopro de vida, já há o indivíduo formado, ele está apenas em crescimento, se alimentando. Já. Pode passar a próxima foto, por favor. Mais uma. Os olhos, tudo. Tudo cortado. Mais uma, por favor, se tem mais uma foto. E assim são inúmeras, né? Inúmeras. E as pessoas falam sobre aborto, mas muitas, na verdade, não têm nem coragem de ver essas fotos, não têm nem coragem de ter acesso a esse material, porque é muito forte. Olha isso. Só quando você vê uma cena dessa, você começa a entender o que é o aborto de verdade. Como que a criança já sofre. Com 8 para semanas. Refletir, né? Essas fotos é para refletir na vida, da importância que é a vida. Enfim, são fotos aí, se vocês quiserem deixar passando enquanto a gente termina aqui. Gente, são muitas as perguntas, muita gente interagindo, são muitas informações. Mas eu quero fazer o seguinte, então. Eu queria que o doutor Zenóbio, como nós estamos encerrando, e a doutora Margarete, deixassem o contato de vocês para as pessoas que querem ter acesso, querem conversar com vocês aqui depois do programa,
por algum e-mail, telefone, começando pelo Dr. Zenóbio, por onde as pessoas podem te encontrar? Olha, tem um e-mail, que é uma comunicação rápida hoje, que é meu nome, zenobiofonseca@gmail.com. Nós temos um blog que trabalha aí a defesa da vida, os valores cristãos, que zenobiofonseca.blogspot.com. Então você pode mandar uma mensagem para o blog ou então através do e-mail zenobiofonseca@gmail.com. A gente tem como tirar dúvidas, orientar e indicar, inclusive, locais que prestam ajuda àquelas pessoas que estão com dificuldade, às vezes está com problema de gravidez, a família não está aceitando. Existem várias instituições evangélicas e católicas que prestam esse serviço de ajuda, de apoio. Porque saiba você que a vida ela tem que ser preservada de todas as formas. Não acredite no que o governo tem falado de tentar legalizar a questão do aborto, trabalhando esses temas em filmes e em políticas públicas. Fique atento, seja você um soldado contra a questão do aborto. Não aceite a privatização da pena de morte no Brasil. Isso é uma mentira. Se o posto de saúde hoje falta remédio, falta medicamento, imagine amanhã fazendo a questão do aborto, legalizando a morte. O sangue dessas crianças vai ser clamado da sua atitude. Não se omita, faça a diferença nessa geração. Doutora Margarete, onde a gente pode te encontrar? Tem algum lugar, telefone? Tem, eu vou deixar o meu e-mail, margaretemalafaia@yahoo.com.br, e o meu telefone de celular é 9128-1699. Agora, se você está buscando uma ajuda, está grávida, não quer criança, está pensando em abortar, como eu já falei aqui no início desse debate, que nós temos lá o objetivo do nosso, até esqueci agora o nome. Mamãe e Bebê, do projeto? Mamãe e Bebê, do projeto Mamãe e Bebê, desculpem. O objetivo nosso é justamente isso, trabalhar você com essa gravidez indesejada, né, e trabalhar toda a sua família, porque não é só o bebê que a mulher também ela chega lá em frangalhos, viu, Davi? Ela chega lá precisando também de um suporte, porque ela está desamparada, ela não sabe o que ela vai fazer, então ela quer falar. Então nós trabalhamos essa mulher, quando é adolescente nós trabalhamos essa mãe, essa família. Então procure ajuda. A nossa igreja, graças a Deus, temos um pastor e temos a Elisete que abraçou esse projeto e tem sido uma bênção. Falar de vida, nós como cristãos não podemos dar margem a isso que o mundo está querendo, a liberar o aborto, né? Tudo que for contra a vida não é de Deus. Então temos que lutar por ela. Então procure uma ajuda. O telefone, eu deixo no meu e-mail, que vocês podem passar uma mensagem para mim, que eu dou o telefone lá da igreja. Vocês podem procurar ajuda, temos voluntárias, temos a assistente social que está na frente lá, e nós temos um trabalho de oração. É muito importante, tem sido uma bênção. Você, mulher, sintam-se privilegiadas, né, de serem mães, que muitas querem ser e não conseguem engravidar. Então você que está com uma criança no ventre, você que vai ser mamãe, que não está querendo aceitar, ame essa criança, se ame e ame essa criança, porque é um privilégio. Deus nos deu esse privilégio de ser mulher e gerarmos outras vidas. Não tem ninguém, né? Então, nós somos privilegiadas por Deus de gerarmos. Não tem máquina, não tem nada. Os anjos não tiveram esse privilégio, nem Deus deu a mulher. Só deu a gente. Vida. Então, nós somos privilegiadas por Deus. É verdade. Né? Então, amem-se e amem essa criança. Gente, se você tem dúvida se aborto é pecado, é só você ler lá em João 10:10. Só tem um que veio para matar, roubar e destruir. E essa pessoa é o diabo, é o adversário das nossas almas. É ele que incentiva a morte. E aborto é assassinato. Então, assassinato não é coisa de Deus. Agora, eu quero dizer, talvez você esteja aí assistindo a gente, acompanhando esse programa, e já abortou. Talvez você esteja assistindo a esse programa e conhece alguém que abortou, ou talvez a sua própria mãe tenha tentado te abortar e não conseguiu. A maravilha de servir a Deus é porque nós experimentamos no dia a dia um milagre que só Jesus faz e se chama restauração. Inclusive é o
é a música que nós vamos terminar o programa de hoje, é um clipe do Nani Azevedo. A música se chama isso mesmo, Restauração. É isso que Deus pode fazer por você hoje, você que está assistindo a gente aí, ou que vai assistir o programa durante a semana, porque ele vai ficar postado no nosso portal. Deus pode restaurar a sua vida, Deus pode restaurar suas emoções, Deus pode restaurar a sua família. É só você querer. A Bíblia diz que quando você confessa e deixa o pecado, você alcança a misericórdia. E João, o livro de João, ele diz no capítulo 1, verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, ainda que tenha acontecido erro, sim, mas ele pode te restaurar de toda essa situação e mudar a sua vida. Então, antes da gente encerrar com esse clipe, eu quero agradecer os nossos convidados, doutor Zenóbio, doutora Margarete, muito obrigado por terem vindo, por terem nos ajudado aqui com informações tão preciosas, né, para as pessoas que estão de casa. E o legal desse programa é que ele não passou, acabou. Ele fica no nosso portal, então milhares de outras pessoas que não assistiram hoje vão poder ver depois. Então eu quero agradecer a vocês mais uma vez por terem vindo. Tem um ganhador aí do CD que alguém me mostrou e eu esqueci o nome. Fui eu, não? Dessa vez não foi não, mas acho que alguém ganhou um CD aqui. Eu acho que eu lembro o nome sim, é um pastor, Eliel Ferreira. Foi ele que me mostrou, está sempre ajudando a gente aqui. Eu acho que ele é pastor, Eliel Ferreira. Ganhou o CD Restauração do Nani Azevedo por mandar suas perguntas aí e sua contribuição para o programa Verdade Gospel. Eliel Ferreira, manda todos os seus contatos, por favor, de Recife, né? Manda todos os seus contatos, endereço, com CEP, número da residência, CPF, tudo que você tiver para a gente poder mandar o CD do Nani Azevedo Restauração para sua casa. Obrigado mais uma vez. Prazer estar aqui no portal Verdade Gospel, um programa com audiência enorme e tratando um tema tão relevante. Acho que isso é muito legal, vocês debaterem temas que a sociedade precisa ouvir. É verdade. E a população precisa ter o conhecimento. Não apenas os cristãos, os católicos, mas todo aquele que tem o sentimento na defesa da vida. Então, acho que esse espaço é um espaço democrático, um espaço importante. De esclarecimento. Amém. Doutora Margarete, obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço e gostaria de deixar aqui em Jeremias 1,5, que fala: antes que te formasse no ventre, te conheci. Então, é para refletir sobre esse versículo e que a paz de Cristo esteja aí com todos nessa tarde. Amém. Bom, obrigado mais uma vez, a gente vai ficando por aqui. Lembrando, Eliel Ferreira, manda pra gente seus contatos, a gente manda o CD para você e você vai ficar aí com o clipe de Nani Azevedo, Restauração, que é o desejo profundo do nosso coração essa tarde. Que você que está aí precisando, que receba essa visitação do Senhor aí na sua casa, no seu escritório, onde quer que você esteja assistindo aí pela internet, e receba a restauração da parte de Deus para a sua vida. Nós vamos ficando por aqui. No próximo sábado, às 13 horas, Verdade Gospel ao Vivo está de volta, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima semana. Não é tão fácil olhar e ver tudo aquilo que era honra em ruínas se tornou. Meu muro se desfez, quero a restauração. Dá-me a ousadia que deste a Neemias de reconstruir o que em ruína está. Quero restaurar meus muros, restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu, restaura o sentimento, restaura minha história, restaura a minha vida, faz em mim o teu querer. Quem precisa ser restaurado? Tenha coragem de Neemias nessa noite. Não é
tão fácil olhar e ver tudo aquilo que era honra em ruínas se tornou. Meu muro se desfez, quero a restauração. Dá-me a ousadia que desce a Neemias de reconstruir o que em ruína está. Quero restaurar meus muros, restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão e o que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz em mim o teu querer. Você pode fazer essa oração nessa noite. O restaurador está aqui nessa noite. Creia nisso. Aleluia. Restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Cante comigo, vamos lá. Faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer.